encontro, né? Metade do que a gente já trabalhou 5. Quer dizer, estamos indo para o quinto hoje. São 10, né? Então tem conteúdo previsto aí para pelo menos 10 encontros. A gente acabou pulando também, foi terça-feira, né? Acho que foi terça-feira. E terça e quarta, né? E amanhã eu acho que a gente também não vai conseguir. Então eu vou ajustar o cronograma ali, eu aviso também vocês a respeito disso. Surgiu uma outra visita ali que eu vou ter que atender no horário. Mas aí eu também vou comunicando vocês. Show. Então, como de praxe em todos os encontros, né, falando do objetivo da liga, cultura da liga, acho que cada dia mais a gente está tendo mais ações, né? Acho que ontem foi um momento bacana para cada um se conhecer um pouco mais também, né? Ver as esquisitices um dos outros aí. Eu espero que tenha sido divertido, assim como muitas das figurinhas novas que eu tenho aqui para usar na apresentação de sábado. Muitos bons vídeos surgiram aí, como o Henrique, o nosso cantador de pitch. E bom, relembrando, né, a missão é conectar universitários ao ecossistema de inovação e desenvolver habilidades práticas em prototipação e empreendedorismo para resolver desafios reais das empresas locais aqui, formando a próxima geração de fundadores de startups. Com a visão de criar protagonistas universitários que liderem a inovação e gerem novos negócios alinhados às verticais do planejamento e desenvolvimento econômico do município. Então, os valores de trabalhar em equipe, de tomar iniciativa, valorizar a diversidade, compromisso e inovação, sempre estar experimentando as novas ferramentas do mercado. Como eu falei, a gente já trabalhou, a gente está indo para o quinto encontro aqui, no qual hoje a gente vai falar sobre mais uma parte de calendário de mídias e divulgação estratégica. E a gente já trabalhou a parte de captação de patrocínio, a parte de gestão de atividades no dia a dia, um planejamento estratégico e os tipos de eventos. Então hoje a gente vai falar mais da parte de marketing e propaganda, né? Hoje eu diria que talvez mais propaganda do que marketing em si, né? Porque o marketing a gente entende como tu montar uma estratégia muito mirando vendas, né? E aí estaria mais para o conteúdo ali da quarta aula, que é mais a parte Media Kit, captação de patrocínio. Hoje a gente vai justamente para uma parte de calendário de mídias e divulgação, que entra mais numa parte mesmo de publicidade e propaganda, tu fazer uma propaganda de algo para atrair as pessoas para o teu objetivo ali. E aí depois a gente segue na parte de trabalhar experiência, palestrante, programação, liderança, nos próximos encontros. Então hoje vamos trabalhar essa parte muito importante do evento para mim. É, Acho que só perde para a parte financeira, e quando não tem uma parte para fazer gestão financeira no evento, para mim é mais importante, que é a parte da propaganda. É chegar no público que vai estar indo ao encontro de vocês. Eu trouxe uma regra muito bacana que eu utilizo muito, principalmente quando a gente está fazendo eventos dentro da liga, acho que eu já comentei isso com vocês, que é a regra dos 21 dias. A gente sempre trabalhar com pelo menos 3 semanas de divulgação para um evento, porque senão a gente não tem tempo hábil, e aí isso é só em questão de divulgação, não necessariamente envolve a parte de organização. Então, se fosse considerar organizar e planejar o evento em uma semana, seria um mês ali para executar o evento de fato. A regra dos 21 dias é mais para a gente ter tempo hábil, tanto para despertar o desejo nas pessoas, para elas se programarem para ir no nosso evento, e para a gente criar uma constância nas redes sociais para estar chegando nesse público. Então, a ideia é trabalhar com um cronograma reverso. E a minha dica é, se a gente tem um evento médio grande, que daí sim a gente precisa trabalhar dessa forma, um evento pequeno talvez não faça tanta necessidade, trabalhar com um dia D, que é esse conceito, né, do dia do evento mesmo. Se tiver menos do que 3 semanas, então já é melhor a gente pensar numa nova data, porque provavelmente vai ser muito difícil a gente engajar pessoas. Não significa que será impossível, mas é o recomendado aí, pelo menos da minha experiência aqui dentro, a gente pelo menos trabalhar com 3 semanas. E aí entra essa regra do cronograma reverso. Então, uma vez que a data foi definida, a gente olha para trás para montar um bom calendário de publicações, aí, um bom calendário de mídias.
Eu trouxe alguns ativos aqui para a gente utilizar, ativos e canais, né? Então, canais é onde a gente chega no nosso usuário, onde a gente chega no nosso cliente, né? Vocês, quando desenvolverem um modelo de negócio, vai ter uma aba lá de canais, que é como vocês acessam, como vocês se comunicam com esse cliente de vocês. Aqui a gente está falando de eventos, né? Então, o canal é como a gente chega nas pessoas que a gente tem interesse em chegar nelas. Um canal pode ser um jornal, pode ser uma rede social, pode ser qualquer meio, sinal de fumaça, pode ser considerado um canal. Drones voando e fazendo um show de luzes pode ser considerado um canal. E um canal é, novamente, como a gente atinge essas pessoas aí. Quando a gente está falando de uma publicidade e propaganda para um evento, principalmente a gente usa o Instagram, acho que hoje é o principal meio de divulgação, acho que seja uma das redes sociais, pelo menos no Brasil, que a maioria da população tem. WhatsApp, eu nem incluí aqui e-mail, mas e-mail também é um canal muito bom para isso, mas hoje em dia vem perdendo a força aí. É, já foi no passado um principal canal. Hoje em dia as pessoas têm utilizado bem pouco para olhar esses tipos de comunicação e tudo mais. Embora ainda tenha newsletter e outros lugares que a gente também consegue alcançar. Então, o objetivo da gente definir um canal é um meio onde a gente vai chegar numa grande quantidade de pessoas, uma massa bem grande de pessoas. Eu trouxe aqui o Instagram, onde a gente consegue colocar posts, stories e reels. Então, acho que todo mundo aqui deve ter Instagram, deve saber utilizar Instagram, então não preciso destacar o que que é cada um ali, né? O post, até onde eu sei, é um material estático, é uma arte, então consegue botar, eu acho, né, um vídeo, e não vejo, não é tão comum tu botar um vídeo como post, formato quadradinho ali, 1080 por 1080. Já Stories e Reels no formato 9 por 16, né, retrato, aí sim tu consegue botar um conteúdo de vídeo que engaja mais do que um conteúdo de informativo de arte quadrada, como é o caso de um post, e também colocar uma imagem estática nos stories é possível também. Então é importante a gente encontrar um equilíbrio nisso. Ter uma arte estática é importante, porque aí é uma coisa mais instantânea, né? Num mundo atolado de informação, onde as pessoas perdem a atenção a todo momento, se o vídeo não tem um gancho muito rápido para fazer a pessoa ficar assistindo esse vídeo, tipo aqueles ganchos bem apelativos mesmo, o pessoal estava fazendo uma época atrás, a Amplify até, trabalha com estratégias disso, tipo, jogar um balde de água na cara da pessoa, fazer coisa que realmente prende a pessoa no vídeo ali. Se tu não tem uma boa estratégia dessa, o ideal é tu botar uma arte estática. Então, combinar esses dois ali. E ainda mais quando a gente olha para um ambiente mais corporativo, como é o caso do Ágora, e a liga acaba, claro, tem uma certa flexibilidade, mas também não dá para a gente fazer coisas tão estranhas assim. Até dá para a gente testar, mas a gente nunca fez nada desse tipo. É, a gente acaba optando mais por conteúdos institucionais, talvez não tão sérios. Então é só um cuidado para a gente tomar quando a gente estiver utilizando vídeos ali em Stories e Reels. WhatsApp, grupos e convites individuais. Convites individuais é muito importante. Isso daqui as pessoas não se atentam nisso, acham às vezes que só pegar e mandar, divulgar nos grupos, todo mundo está vendo, todo mundo está antenado do evento e já está na agenda marcado, não é bem assim que funciona. Então, ainda mais hoje em dia, com um monte de gente usando um monte de grupo de WhatsApp para quase tudo, isso começa a saturar. Então, tu mandar uma mensagem individual, o quanto mais personalizável para a pessoa, e eu sei que quando a gente dispara em massa é bem difícil, é melhor. Então, muito cuidado nessa parte, vai fazer um convite individual no WhatsApp, e aí tu colocar, tipo, coisas genéricas que a pessoa nota que é genérico, pode deixar a pessoa mais puta ainda da cara e não ir no evento de vocês por causa disso. Então, é um outro cuidado ali. E LinkedIn também funciona. LinkedIn acho que vai mais numa estratégia de longo prazo, então fazer divulgação assim no LinkedIn de um evento, tipo, só um evento isolado não é uma boa estratégia. Eu diria que funciona muito mais tu ir montando ao longo do tempo. Hoje a minha comunicação no LinkedIn, por exemplo, é muito direcionada para a liga. Então eu evito falar de outras coisas para tirar o foco de postagens que eu faço a respeito da liga e utilizo no final um call to action, que é uma chamada para ação, para algum evento, para algo específico da liga. Então, eu acabo priorizando para isso. Isso eu falo usar o LinkedIn como ferramenta corporativa, não o LinkedIn como uma página de uma empresa, de um programa, de um projeto. A gente nem tem uma página da liga no LinkedIn, porque também não é muito um canal que o nosso público acaba utilizando para ver essas ações. Então, não vale tanto o esforço no momento.
E comunicações físicas em telas ainda funcionam, né? Imprimir coisa, colar coisa por aí, utilizar telões, telas de TV e tudo mais. Quando a gente olha para hackathons, que é principalmente muito do que acontece aqui dentro do Ágora, eu vejo que o pessoal costuma divulgar, e aí entra muito, vamos olhar todo o conhecimento que a gente veio construindo ao longo desses 5 encontros aí. A gente já falou de montar uma estratégia, montar um 5W2H, dividir em áreas e daí fazer uma gestão individual das atividades por tarefas, por áreas. Então tu começa lá uma área comunicação, e aí uma primeira atividade seria redes sociais, divulgação nas redes sociais. Aí tu pode quebrar em blocos, por exemplo, o que é o evento, programação, metodologia, cada um vai virando uma caixinha e tu vai esmiuçando tudo, né? A gente teve uma aula só para falar como definir atividade, como definir um post-it dentro do Trello. Isso continua sendo válido aqui. Então, quanto mais a gente ter especificado e descrito ali, vocês vão ver um péssimo exemplo no final que eu vou trazer. Péssimo a nível de organização, mas muito bom a nível do que pode ser feito. Melhor para a gente estar trabalhando. Então, quando a gente fala de hackathon, uma estrutura base ali é o que é o evento, a programação, metodologia, mentores e patrocinadores. Esse eu vejo que é o caminho ideal ali para fazer. Quando não tem a questão de um hackathon, é mais, tu vai fazer um evento que não envolve mentores, nem tem patrocinadores, não tem metodologia, então só o que é o evento e a programação. Possivelmente até o que é a programação e cabe num card só e aí o teu evento ficou super enxuto. Então, por exemplo, o que a gente vai ter sábado ali com o Tavinho. Eu fiz uma arte, mandei para as universidades ali divulgarem. Então foi um negócio simples, eu não precisei montar toda uma estrutura de projeto, fazer toda uma estratégia de divulgação. Então nem sempre a gente vai acabar utilizando isso. Isso aqui é mais para eventos médio e grande. E como que a gente trabalha todas essas comunicações de uma maneira mais estratégica? Eu gosto de separar em blocos, então a gente dividir em etapas ali. Então no caso de um hackathon, por exemplo, a gente poderia colocar durante 2 semanas. Vamos supor que o evento é no dia 17 de abril aqui. A gente olha para trás, começa a dividir para trás ali. A partir do dia 8 até o dia 21, a gente trabalharia o que é o evento e a programação. Depois, nas outras 2 semanas, a gente poderia falar do que é a programação e começar a divulgar os mentores. E na terceira semana e última, que é bem a semana do evento, falar da programação. Claro, não dá para a gente parar no meio e também dar um destaque para os patrocinadores. Então, essa é uma forma bacana da gente estar dividindo temporalmente essa divulgação. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção temporal. Para um calendário, como o próprio nome já diz, um calendário de mídias, a gente tem que ter uma noção temporal dos dias e das semanas de como a gente vai estar montando isso, né? Esse calendário de mídias. Uma outra visão que é interessante a gente ter, talvez não nesse formato, mas pensar em uma outra forma, e aí Notion e outras ferramentas a gente consegue trabalhar para isso. Eu vi que até o Canva montou uma ferramenta só para gestão de calendário de mídias, não cheguei a testar ainda, pode ser algo bacana para a gente estar utilizando. E aí, lembrando valores da Liga de Inovação, sempre testando e vendo se está funcionando. Pode ser uma experiência bacana a gente ver se essa é uma boa ferramenta, testar na prática, ou também não. Dividir em dias e dividir em tipos e canais. Então, no dia 1, vou postar algo no Instagram através de um post e um stories. No dia 2, já postei um post, eu geralmente alterno, tipo dia sim, dia não, post, e stories eu bombardeio todo dia. Reels manteria tipo o contrário de quando tem post. Então, um dia post, um dia Reels, um dia post, um dia Reels, um dia post. E stories quase todo dia. Então, é uma estratégia bacana da gente dividindo, mas tem que ter uma sequência lógica, né? Mais para a gente conseguir trabalhar e acompanhar ali em equipe. E o WhatsApp, aí pode ser grupo, pode ser convite individual. O desafio aqui é tentar encaixar todas as comunicações na quantidade de dias até o evento para a gente se manter no cronograma e manter o cronograma, né? Não adianta a gente criar um cronograma e não cumprir ele. Antes da gente ir para uma parte, um exemplo, mais um estudo de caso, eu queria trazer um conceito, alguns conceitos que é bacana a gente pensar quando a gente está trabalhando uma estratégia de propaganda, né? Que são os gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais, eles podem ser definidos como estímulos psicológicos que facilitam uma tomada de decisão, às vezes de forma subconsciente. A gente tem um psicólogo aí que agora está atuando clinicamente na liga e até analisando os guardiões. Então pode ajudar um pouco mais nessa parte também de gatilhos mentais, quem sabe ele conheça alguns outros aí. São ferramentas bacanas para a gente pensar principalmente em marketing e em vendas, como a gente engajar e converter pessoas para o que a gente está buscando. E uma dica de aplicação é a gente não querer também usar tudo.
Então, no máximo 2 a 3 que façam sentido para o contexto, senão vai ficar muito artificial, vai ficar muito marqueteiro, cara de vendas, que está desesperado por resultado. Então, se a gente conseguir utilizar um, já tá bom já. Não precisa a gente exagerar, o básico bem feito. Eles se dividem ali em uns quatro tipos, começando pelo gatilho de valor e confiança, então como o próprio nome já diz, trazer valor e gerar confiança. Então, autoridade, prova social, reciprocidade e humanização. A autoridade é as pessoas respeitarem quem demonstra ter interesse, quem tem domínio sobre algo. Então, falar um especialista com 10 anos de mercado. Então, cara, quando a gente está falando de divulgar mentores, isso daqui é muito bom para a gente trazer autoridade para o mentor que a gente está trabalhando. É importante a gente conhecer de gatilhos mentais, porque isso envolve não só o calendário de mídias, mas também lá na parte da curadoria do palestrante. O palestrante mandou para ti um texto ruim da bio dele, e aí todos os outros estão muito bons. Tu vai ter que dar uma maquiada no texto do cara para manter no mesmo nível de qualidade todo mundo, para não ficar um Frankenstein um evento de vocês. Então, o cara não sabe se vender muito bem. Aí a gente tenta dar um ajuste ali no meio. Então, especialista com 10 anos de mercado, talvez ele é e ele não sabe que ele é, muito menos escrever que ele é. Então, às vezes a gente pode utilizar isso também. Isso envolve totalmente aqui o calendário de mídias. Prova social, então o ser humano é um animal social, né? Então ele se baseia muito pelos comportamentos em sociedade. E tem muito aquela questão de ir com um rebanho, né? Então, se uma pessoa vai, as outras acabam tendo tendência a ir também. Então, a gente trazer depoimento, números de avaliações, resultados, isso importa bastante. Então, principalmente depoimentos. Quando tu vai fazer um evento, por exemplo, uma segunda edição, é muito bacana tu pensar em trazer depoimentos de quem participou das edições anteriores. Isso gera um valor ali, a prova social. A reciprocidade, então, trazer uma amostra grátis, uma entrega de valor gratuita primeiro, isso vai muito também com os valores de ecossistema de inovação, né? Dar para receber. E aí, por exemplo, isso é mais quando a gente está falando de estratégia mesmo de marketing mais avançada. Acho muito difícil a gente, enquanto liga, utilizar esse. Mas trazer um e-book para se provar como autoridade num conteúdo, então isso ajuda também a pessoa, pô, pega ela, como o próprio nome já diz, é um gatilho, tu puxa ela e tu já converte, geralmente dando algum material. Essa é uma estratégia bem comum, principalmente para os coaches aí que vendem cursos. Humanização é conectar com quem se parece com a gente, tem valores em comum. Então, num ecossistema de inovação, isso é mais fácil, né? Porque todo mundo está dentro de um ecossistema de inovação pelo discurso de troca. Então, uma troca aprendizado coletivo, associativismo. Então, isso também dá para a gente utilizar. Vocês podem perceber, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa para o Bonja, eu gosto de trazer algum aluno do Bonja para falar. Quando a gente vai fazer alguma coisa com a universidade, muitas vezes é mais interessante trazer um universitário para falar sobre, para convidar, porque aí as pessoas veem, pô, esse cara está falando sobre isso, ele está no mesmo contexto que eu, do que vim eu, taqueu, que não estou mais na universidade, não entendo tão bem como funciona o dia a dia, vim falar uma coisa que eu nem faço parte daquele grupo. Então, às vezes isso ajuda. Então, contrasta um pouco até com a autoridade, né? Na verdade, se complementam ali, né? Então, se fosse, beleza, vamos colocar alguém que representa alguma coisa, aí tu utiliza a autoridade versus essa parte de humanização. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou trazendo? Vocês conseguem ver vocês utilizando isso no dia a dia? Porque isso é muito importante quando a gente está escrevendo texto, gravando vídeo. São coisas sutis no dia a dia. Show. Legal que a Saraiva fez igual o Belezinha do Meet, né? Que ele vai subindo. Primeiro apareceu aqui, daí subiu uma mão na minha frente, fazendo assim. Show. Escassez e tempo, então realmente pensar na questão de um recurso estar escasso e gerar demanda. Então, escassez, o valor de algo aumenta quando a disponibilidade disso é limitado. Então, só tem mais 3 unidades. Só que isso é muito marqueteiro. Eu acho que a gente evitaria usar ao máximo esse dentro da liga, a não ser que fosse, por exemplo, a gente tem um evento num espaço pequeno e a gente tem poucas vagas ali. Então, falar que está nas últimas vagas é interessante, porque aí a pessoa vai ter aquele senso de urgência de, pô, vou ficar de fora, tá acabando, preciso ir atrás disso. Urgência também, só que mais relacionado ao tempo, né? Medo de perder, né? O fear of missing out. Então, botar um deadline, cara, é válido só até hoje, tal hora, e depois vai mudar. Tipo, principalmente virada de lote quando a gente vende ingressos. A gente utiliza bastante isso.
e exclusividade. Então, esse é bem bacana de se pensar, tipo, é fechado para tal grupo. Então, pô, vamos fazer um evento com as equipes da universidade, equipes de competição empresa júnior. E a gente fala que a gente vai fazer um encontro portas fechadas só com os presidentes das EJs. E gera aquele desejo das pessoas de serem presidentes, né? O espanhol não está aí agora, né, para falar um pouco da Convex, mas seria algo nessa linha também. Então, a gente pensar nesse sentido. Oi, Henrique. Engajamento e lógica. Então, pensar em como a gente gera o engajamento do ponto de vista de justificativa, gerar curiosidade, se antecipar. Então, também tem 4 itens ali. Então, curiosidade é tu deixar aquele gostinho de quero mais para as pessoas. Então, tu conta a informação pela metade, daí a pessoa, tipo, tu vai gerando essa curiosidade ao longo do tempo. É uma estratégia bacana. Então, abre essa lacuna de informação que vai se fechando ao longo do tempo. Então, retém a pessoa na tua comunicação ao longo do tempo. Um porquê, então o cérebro também precisa de uma razão para aceitar uma oferta, então dá uma justificativa, né? Esse eu acho talvez bem comercial mesmo, esse realmente eu acho que ele não usaria dentro da liga. Tanto com exemplo, estamos com 50% de desconto porque vamos mudar de galpão. Então não consigo ver a gente usando isso num evento de a gente só tem mais 5 vagas porque a sala cabe 20. Não sei se fica tão legal, não consigo pensar numa aplicação bacana agora. Antecipação, então usar contagens regressivas, isso também é um gatilho mental para gerar esse engajamento. Novidade, então uma nova versão, uma nova fórmula, uma metodologia nova dá para a gente utilizar também. Então algo que o pessoal já está familiarizado e a gente vem com algo novo. Isso também gera um interesse bacana. Experiência do cliente para a gente fechar, então trazer simplicidade, garantia, inimigo comum. A simplicidade, se algo é mais fácil de ser feito, então a adesão é maior. Então, se a pessoa já vê que é um negócio complexo, muitas vezes ela já desiste. Isso não só é um gatilho mental na hora da comunicação, mas para a gente pensar como jeito de pensar de vida mesmo, né? Porque, cara, não adianta a gente fazer um formulário com 30 perguntas para o cara se inscrever num negócio que ele vai ficar lá uma horinha, sabe? Vamos tentar simplificar a vida e botar o mínimo possível de campos e os mais necessários. Então, não só para uma comunicação, mas envolve também a comunicação, né? A garantia, então, esse daqui novamente também é bem difícil a gente usar. Vamos trazer o seu dinheiro de volta em 30 minutos se não der certo. Então, não sei se vale tanto a pena a gente utilizar em eventos, mas estou trazendo porque está dentro do leque de gatilhos ali. E o inimigo comum, então esse pode ser interessante a gente utilizar, então unir as pessoas em prol de uma causa. Então, por exemplo, as empresas, vamos acabar com o problema de falta de mão de obra qualificada e venha participar do evento da Liga. Então, a gente daria para colocar alguma coisa assim que é um inimigo comum ali das empresas. Como eu falei, usem essas estratégias ali ao favor de vocês e montem um calendário de mídias que inclua tudo isso. Quadros no Canva, no Miro, ajudam a gente a visualizar bastante esse calendário, porque, novamente, tem que ser um calendário visual, né, de mídias para a gente fazer essa gestão, senão é muito mais fácil a gente se perder. Então, principalmente ter uma visão temporal de como as coisas estão acontecendo. Claro, a gente pode ter um formato lista, mas ter um formato de calendário é muito importante. E essa representação visual ajuda bastante no trabalho em equipe. E se a gente tiver, isso é bem importante, se a gente estiver fazendo mais de 2 eventos grandes ao mesmo tempo, é importante que cada um acabe utilizando um canal, até para não misturar as coisas, porque senão a gente está divulgando um monte de coisa e não está divulgando nada nas redes sociais. Então, principalmente ao utilizar o Instagram da Liga ou outros ali, tipo, evitar fazer isso. Eu falo porque no passado a gente já estava fazendo um monte de coisa junto, e aí como que a gente ia chegar num público se a gente divulgava uma coisa ali, uma coisa lá, outra coisa aqui. Então, quando essas coisas começam a acontecer, de repente é melhor a gente começar a pensar numa estratégia de calendário, sei lá, semanais, mensais, mas aí já entra em outros aspectos que eu não vou abordar aqui, mais de gestão de múltiplos eventos ao mesmo tempo. Então, a dica que eu dou é, se a gente estiver fazendo mais de 2 eventos, então, de repente, a gente faz uma rede social só para isso ou alterna o canal. Um exemplo é quando a gente estava fazendo as coisas com o CREA. Eu preferia mais que o CREA divulgasse e eu só repostasse ou repostasse alguns mais estratégicos. E a divulgação ficava mais a critério ali do CREA. Eu quis trazer um estudo de caso, aqui a gente tira algumas lições do que fazer e do que não fazer, do Dia Mundial da Criatividade que eu organizei ali no ano passado.
Então, só trazendo um contexto, é um evento que busca fomentar a economia criativa, acho que eu já apresentei até aí para vocês. Aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2025 e a meta era 750 participantes nesses 3 dias. A facilidade do Dia da Criatividade é que ele já traz blocos para a gente trabalhar dentro desses blocos. Então, a gente tinha uma data para trabalhar a divulgação, para captar voluntários, inspiradores, que eram os palestrantes, as pessoas submeterem atividades para elas darem nos dias ali do evento, e anfitriões, que seriam os espaços que receberiam o evento. Então, já tinha uma data meio que pré-definida para fazer isso. Do dia 21 de fevereiro até dia 20 de março, a gente tinha que trabalhar a curadoria. Então, a partir do que foi inscrito ali, a gente tinha que selecionar quais palestras eram mais interessantes, quais lugares eram mais interessantes, horários e negociar ali com as pessoas que iam trazer essas palestras. E do dia 21 de março até o dia 20 de abril, a parte de mobilização, aí sim, divulgação massiva da programação. Então, isso daqui já é uma base para a gente montar uma outra divisão a respeito de como a gente vai trabalhar a divulgação nas redes sociais. Porque não adianta a gente divulgar que as pessoas podem se inscrever para fazer palestras e a gente não divulgar. Então, tudo isso envolve tempo aqui e tinham blocos de um mês para estar trabalhando em cima disso. Então, não adianta a gente abrir e não ter ninguém lá se cadastrando. Então, já começou errado desde o começo. Então, a gente tinha que trabalhar dentro dessa janela de tempo e montar o nosso próprio cronograma ali de mídias. Então, o que precisava ser divulgado? Inspiradores, anfitriões, programação e patrocinadores. Então, como eu falei, os inspiradores eram os palestrantes, os anfitriões eram os espaços que recebiam a gente, a programação eram as atividades que iam ter durante o evento e os patrocinadores eram as empresas que entravam com recurso financeiro ou permuta. Os canais que a gente mais utilizou ali foram o Instagram, principalmente Reels, Post e Stories. A pessoa que estava responsável da comunicação, cara, se vocês querem entrar nessa linha mais a fundo, é o João Felipe. Hoje ele está trabalhando lá na Amplify. O João fazia toda a gestão de marketing da Softville. O João virou uma referência aqui dentro porque o cara fazia conteúdo muito rápido e de muita qualidade, estilo startup para dentro de organização de eventos. Então, ele que montou todo o cronograma de publicação, fazia os vídeos, gravava, fazia as artes. Então, era um designer com conhecimento de publicidade e propaganda. Então, isso foi uma mão na roda ali. A gente conseguiu em um mês, dois de Instagram do Dia da Criatividade, que a gente começou praticamente do zero, a gente conseguiu um crescimento, se eu não me engano, de 5 vezes maior do que o Summit de IA fez ali em um ano. Então, o João realmente fez uma estratégia muito foda de rede social ali dentro, com todo um calendário nesse sentido. E aí o João dividiu em algumas partes ali. Claro, a gente foi ajustando isso no meio, era mais um planejamento, ele dividiu em algumas fases essa divulgação. Então, o primeiro mês ali para curiosidade, oportunidade de participar. Em seguida, a apresentação dos nomes, os espaços e as empresas. Depois, a divulgação da programação, oficinas e workshops. Durante os 3 dias do evento, a cobertura do evento. E ali, após o evento, um pós-evento, fotos, depoimentos e highlights para ter um ciclo completo de pré, durante e pós o evento. O João também deixava tudo certinho ali dentro do Notion, então tinha identidade visual, tinha os acessos das contas, tinha os canais que a gente utilizava, referências que ele pegava. Então, pessoal de criatividade, isso é muito importante, tu manter um banco de referências. Cara, tu vê uma publicação em um outdoor na rua, tu pega e tira uma foto e armazena porque tu pode se inspirar nisso ali no futuro. Então, isso é muito bacana quando tu pensa nessas estratégias diferentes. Então, isso é o que alimenta os criativos ali. O João socava de coisa ali dentro. E aí tinha os padrões de edição, gravação, então o João tinha tudo bem estruturado. Era como se fosse aplicar engenharia, publicidade e propaganda. Então, qualidade top ali. E aí o João, ele criou uns cronogramas, e aí ele fez tudo ali através do calendário do Notion. Então, ele foi botando qual era o tipo de comunicação, qual era o canal, formato. Eu vou trazer bem por cima, porque aqui é mais para vocês terem uma ideia no dia a dia. Então, a gente tinha segmentado por períodos, então semana 1, semana 2, semana 3, e aí depois o dia a dia.
E aí foi desde Save the Date, a falar sobre a cidade, a abertura das inscrições, quem que era o líder, a apresentação. Então, aqui, por exemplo, quando ele entrou na apresentação dos líderes e dos co-líderes, era um post no Instagram único de quem que era o líder e depois um Reels da pessoa se apresentando. Então, foi personificando, e um para cada dia. Então, eram ali 5 pessoas, e aí foi 5 dias só para divulgar isso. Depois o convite para ser um inspirador, a apresentação também da Colíder acabou caindo ali para o outro dia, o mantenedor, um post convidando para quem quisesse ser patrocinador, isso não é tão comum fazer uma divulgação assim, não é tão legal, mas a gente acabou fazendo porque era a proposta do evento, na verdade. O convite para ser um voluntário, falar sobre uma collab que a gente fez ali junto com Startup Weekend, fotos dos outros anos, prorrogação de inscrições que acabou surgindo no meio do caminho. Aí ele aproveitou a cerimônia do Oscar também para fazer um post sobre. Aí teve um podcast que a gente participou, eu também fiz um post sobre isso. Dia da Mulher também trabalhou esse ponto. Aniversário de Joinville também fez alguns posts sobre. Daí falar especificamente mais o que era o Dia da Criatividade mais a fundo. Então ele foi meio que aquecendo as redes sociais para depois começar a falar do evento. Aí soltou um caça-palavras de criatividade, né? A gente tá falando de criatividade, então tentou trazer algumas coisas fora do comum ali. Começou a fazer collabs com outros parceiros, divulgar artes dos espaços que iam sediar o evento, começou uma contagem regressiva, e aí começou a fazer artes dos espaços, igual eu comentei, falar de uma feira. Acabou entrando a outra co-líder no evento, ele também botou uma divulgação ali no meio. Então, isso daqui, metodologia startup. Estamos trocando pneu enquanto o carro está andando, já encaixou ali no meio. E aí ele começou a fazer as divulgações dos inspiradores, da programação, então aí começa a socar mais de coisa aqui nas redes sociais. Então não é o ideal é manter uma constância, mas como a gente estava com o tempo apertado, aí foi colocando todas as oficinas ali, a coisa começa a crescer. Então tinha dia com 4 publicações ali ao mesmo tempo, de inspiradores que estavam vindo, das palestras, e aí foi seguindo ali nesse formato em vários outros tipos. Então, por isso que eu falo que é importante a visualização e o Notion ajuda muito nisso, porque a gente conseguia ter um formato de calendário e aí depois a gente segmentava por separar o que, que era só do Instagram, o que, que era só de post, o que, que era só de Reels, o que, que era só de Stories. A gente foi segmentando nesse formato. E aí também o pós-evento, quando acabou ali. Então, lições aprendidas que eu trouxe: montar um bom cronograma de redes sociais, a gente ter templates prontos para seguir, isso facilita uma mão na roda ali, e aí até impede da gente ficar inventando muita moda no meio do caminho. O evento já tinha trazido para a gente um formato de post, um formato de stories, um formato de divulgação de local, de palestra, de inspirador, e aí era só a gente ajustar e já ter programado. Então, quanto mais coisas pré-prontas a gente tem para só ir usando no dia a dia, mais rápido fica a vida ali. A gente consegue fazer coisas que levariam horas num dia em questão de 5 minutos. Tudo questão de organização e antecipação. E não abraçar o mundo em fazer vários tipos de postagem, né? Igual eu falei ali, é o básico bem feito. Então, um de palestrante, um de local, um de programação, e aí foi mais nesse sentido. Mas eu acho muito importante ter constância e volume nas redes sociais. Então, o que fez ele crescer é que toda hora tinha publicação. Então, a partir da hora que o cara já viu uma terceira postagem no Instagram dele, com pessoas que ele já conhece, que acessa a bolha próxima ali, aí o cara já começava a seguir e começava a ver os outros. E aí isso vai crescendo organicamente, né? Uma rede social. São várias conexões ali que vão cada vez expandindo. Então, essa constância e ter esse volume é muito importante. Então, todo dia tinha conteúdo ali nas redes sociais. Hoje, acho que foi mais curto. Acho que não foi um conteúdo tão denso assim. Não sei para vocês se foi mais de boa, se sentiram falta de alguma coisa e alguma coisa não ficou muito clara. Dessa vez eu não trouxe tanto uma receita de bolo, porque acho que não deve ter uma. É muito personalizável pro tipo do evento. E aí, pessoal? Tá todo mundo de ressaca? O Périco tá até com uma aguinha aqui do lado. Ô, Tekeu,
Esse material vai ser compartilhado com a gente ou não? Sim, eu acho que até tá no Notion, não sei se eu fixei ele dentro do grupo lá da Liga. Mas eu tô colocando tudo numa mesma apresentação, já tá em 278 slides. E aí dá pra ir aproveitando isso. Já... Beleza, obrigada. E aí, Rafaéis? Plural de Rafael é Rafaéis? Rafaelos? Rafael? Rafas. É que o Rafa do Bernardo furou ontem, né? Aí ele não tá de ressaca. Mas eu ouvi que ele tava de ressaca um dia antes, né? Por isso que ele não quis ir 2 dias seguidos. Não vou expor a vida dele aí. Mas já expondo, né? 21 esteve presente na compra. Bom, aquilo se mantém, né? Quem não foi ontem vai ter que fazer um videozinho cantando pra gente ver no sábado. Então, e uma ideia muito boa também que surgiu é quem não foi pagar a taxa administrativa do espanhol. E aí, galera? Nada? Giovana. Giovana também não cantou ontem. Acho que vai ter que cantar sábado. Do nada, né? Eu, inclusive, falei agora há pouco de manhã com um dos coordenadores ali da Unisociesc. Eu falei que tinha uma pessoa da Unisociesc na liga e agora ele quer trocar uma ideia contigo. Então, boa sorte. Meu Deus. Expulsa. Gente, como eu falei, hoje não era tão denso. Eu quero ver vocês aplicarem tudo isso na prática. Senão não vai ter valido a pena a gente ter ficado 10 horas na frente de um computador sentado assistindo eu falar de eventos com muitas fotos coloridas, tentando trazer metodologias para vocês aí, né? Podia ter trazido aqueles números, tipo assim, tanto seguidores tem que ter tanto de visualização, se tiver tanto de visualização tem que ter tanto de curtida, tem uma coisa assim que tu metrifica Hum, e, tipo, tá uhum. alcançando as pessoas, né? Legal. Eu sei que existe. Assim. Indicadores, no caso, se tá dando certo ou não. Ô, gente, então por hoje era isso. Agora eu, o Périco e a Saraiva, a gente vai andar de patinete aqui dentro. Quem quiser acompanhar. Valeu então, gente.